Olá! Aqui na TV Assembleia você também acompanha os principais assuntos em pauta no Brasil e em Mato Grosso do Sul. Vamos trazer reportagens especiais sobre temas que abrangem os mais diversos setores. Nessa edição, vamos falar sobre saúde e uma doença que gerou impactos em diversos segmentos do setor público e privado. Estou falando do coronavírus, causador da Covid-19. A doença já chegou a 196 países e, segundo especialistas, o número de casos positivos reflete apenas uma parte do número total de infecções devido às políticas diferentes dos países para a realização do diagnóstico. O principal alerta continua sendo a respeito da prevenção e da atenção aos sintomas. Nós estamos recebendo hoje a médica infectologista e professora do curso de medicina da UEMS e da Uniderp, doutora Iris Bucher-Frois. Ela que vai falar um pouquinho mais sobre o Covid-19, popularmente conhecido como coronavírus. Doutora, explica um pouquinho para a gente o que é o coronavírus. O coronavírus ele faz parte de um grande grupo, de cerca de 70 tipos de coronavírus, sendo que 4 têm a capacidade de infectar seres humanos. Então, esse novo coronavírus tem essa capacidade. Esse novo vírus ele foi batizado de SARS-CoV-2 e a doença causada pelo coronavírus foi batizada como Covid-19. Doutora, como nós podemos avaliar hoje a gravidade dessa doença aqui no Brasil? Então, o coronavírus está agindo da mesma forma que ele tem agido nos outros países. 85% das pessoas têm tido sintomas leves, vai se curar sozinha, tá? Sem medicamento, sem necessidade de hospital. Uma pequena parcela dessas pessoas ela vai precisar de hospital e dessas que vão precisar de hospital, uma parcela menor ainda precisa de CTI ou cuidados intensivos. Quais são os nossos grupos de risco, doutora? E também uma dúvida, principalmente em relação às mulheres grávidas. Os grupos de risco hoje são pessoas acima de 60 anos ou pessoas com doenças de base, diabetes, hipertensão, problema renal, problema cardíaco, pacientes com AIDS, pacientes que usam medicamentos que abaixem a imunidade, por exemplo, tratamento de câncer, tratamento com corticoides de altas doses, né? Sobre as gestantes, não tem muitos estudos ainda do coronavírus em gestantes, mas a orientação tente ficar mais em casa. Se tiver algum sintoma, entre em contato com o seu médico e ele vai avaliar se é necessário buscar o atendimento médico ou não. Doutora, quais são as dicas para você se prevenir em relação ao coronavírus? Máscaras, álcool gel, lavar as mãos com água e sabão, quais são as recomendações? Bom, como é um vírus que é transmitido através de secreção de nariz e boca, a gente vai procurar tossir usando um pano ou a parte interna do braço, lavar as mãos com frequência, com água e sabão, que já é suficiente para matar o vírus. Se não tiver água e sabão disponível, a gente pode usar o álcool gel, mas basicamente são os cuidados para evitar a disseminação e a transmissão da doença por via aérea. E doutora, para a gente encerrar, eu gostaria que a senhora fizesse um alerta para a nossa população sul-mato-grossense e também para as nossas mães em relação às crianças. Qual é a dica, doutora? As crianças, a maioria das vezes ela pode se infectar, mas ela não vai ter sintomas muito exacerbados. Nessa epidemia que a gente tem visto, são raros os casos de crianças que evoluem com gravidade. Então, a dica a criança tem algum sintoma respiratório, gripe, o interessante é não levar para visitar avós, pessoas que fazem parte do grupo de risco. E a dica para a população se informe em locais de informações seguras e verdadeiras, não dissemine fake news e tente não entrar em pânico como grande parte da população já está. E mais informações sobre o Covid-19, o coronavírus, podem ser obtidas por meio do site do Ministério da Saúde. Regiane Ribeiro, para a TV Assembleia. A Covid-19 já está entre as 6 doenças causadoras das maiores pandemias mundiais, que conta com a peste bubônica, varíola, cólera e a gripe H1N1. O isolamento e o distanciamento social propostos por especialistas em saúde gerou alerta para uma série de problemas. A violência doméstica contra a mulher,
criança e o idoso. Pensando nesse público vulnerável durante a pandemia, a campanha criada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Maio Laranja, teve o objetivo de repercutir, conscientizar toda a população sobre o combate ao abuso sexual de crianças. Normalmente, o abuso acontece dentro de casa por pessoas próximas à vítima. A campanha Maio Laranja, realizada em todo o Brasil para alertar a população para o enfrentamento ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, é lei desde dezembro de 2017 no Mato Grosso do Sul. O estado foi o pioneiro a aprovar uma lei que mais tarde se tornou política nacional sobre o tema. A cada hora, 3 crianças ou adolescentes sofrem abuso sexual no país. São 72 casos por dia. Os dados são do Boletim Epidemiológico de Violência Sexual do Ministério da Saúde, com informações referentes ao ano de 2019. A violência sexual infanto-juvenil é silenciosa, com 7 de cada 10 casos ocorrendo em casa, sendo as meninas o maior número de vítimas. A cada 4 vítimas, 3 são do sexo feminino. E a faixa etária com o maior número de abusos é a que vai do 0 aos 9 anos, com mais da metade dos delitos. E mais de 1/3 das situações de violência sexual ocorrem de forma repetida. O agressor costuma ser algum parente próximo ou pessoa do convívio da família da vítima. De cada 10 agressões, 8 têm como autor o pai, irmãos, tios ou padrasto. Apenas 1/5 dos abusos é praticado por pessoa fora da família. Com o momento atual de distanciamento social, as crianças e adolescentes em situação de abuso ficam afastadas de adultos protetores fora de casa, fazendo com que o número de atos de violência sexual, assim como a violência doméstica, aumentem expressivamente, assim como a impunidade. De cada 100 casos, apenas 2 são denunciados e menos de 10% dos agressores são condenados. É preciso estar atento aos sinais de mudanças bruscas de comportamento, que podem indicar que a criança ou adolescente está sofrendo abuso. Não se omita, disque 100 e denuncie. A ligação é gratuita, anônima e pode ser feita 24 horas de qualquer telefone. A campanha Maio Laranja foi instituída pela Lei 5.118 de 2017, de autoria do deputado estadual Herculano Borges, do Solidariedade. Lembrando que devemos ficar atentos aos sinais de depressão, ansiedade, perturbações, falta de apetite, tristeza e demais comportamentos das crianças. Em Mato Grosso do Sul, as primeiras medidas contra o novo coronavírus foram tomadas no mês de março, quando os primeiros casos começaram a surgir. No dia 14 de março, o estado apareceu no mapa dos casos confirmados do país. Junto com o anúncio, os executivos municipais agiram rápido para conter a proliferação do vírus e preparar o sistema de saúde. Diversos estabelecimentos tiveram que fechar as portas e, por conta disso, a economia foi um setor bastante impactado. Mato Grosso do Sul registrou seus 2 primeiros casos de coronavírus em 14 de março. E até a primeira semana de maio, o número já estava perto de 280 casos positivos para a Covid-19. Também é do mês de março a iniciativa de estados e municípios de decretarem ações de distanciamento social como forma de reduzir a aceleração da curva de contágio pelo vírus e amenizar possíveis impactos na estrutura da rede de saúde pública e privada. Porém, junto com a desaceleração do contágio e a redução dos efeitos no sistema de saúde, vieram, por outro lado, a redução no consumo de produtos e serviços e, com ela, a retração da economia. Isso foi sentido em todas as pontas, por quem emprega, por quem é empregado e por quem trabalha por conta própria. Nacionalmente, o Banco Central relatou em abril uma redução de até 4% no PIB e uma queda idêntica na produção industrial.
e a projeção de retração consecutiva de 5% no Produto Interno Bruto do Brasil pelos próximos 3 anos. Em nível estadual, o Comitê de Monitoramento de Crise, CMC, da Federação Industrial de Mato Grosso do Sul, estima perdas de 300 milhões de reais no estado e 270 milhões na capital. A retração é sentida desde o comércio até o agronegócio. E no campo, a preocupação é a queda dos preços da produção agrícola para exportação, pela redução no consumo em países importadores, como a China, que responde pela compra de mais de 40% de tudo que é produzido no campo em nosso estado. Em tempos de economia altamente globalizada, em que a interdependência entre países, mesmo distantes, causa impactos até em pequenos negócios e mercado dinâmico, em que ações de governos e setores empresariais podem mudar rapidamente os cenários. O que é preciso fazer para entender e sair desta crise? Uma semana depois dos primeiros registros da doença, houve um aumento de 700% nos casos confirmados do novo coronavírus em Mato Grosso do Sul. E foi quando as medidas restritivas foram aderidas pela maioria dos municípios. São elas: suspensão do transporte coletivo, toque de recolher, comércio fechado, barreiras sanitárias nas divisas. Atualmente, as cidades do interior são as que mais registram casos confirmados da Covid-19. E ainda falando sobre isso, além do pequeno empresário e do trabalhador, os cofres públicos também foram impactados. Entre as medidas adotadas por estados e municípios estava a prorrogação no pagamento de impostos, o que, consequentemente, gerou queda na arrecadação. Os primeiros casos de contaminação pelo novo coronavírus foram registrados no Brasil no final de fevereiro, e o primeiro caso em Mato Grosso do Sul confirmado na metade do mês de março. Com o número de doentes aumentando de forma muito rápida, estados e municípios decretaram ações de distanciamento social como forma de frear a velocidade de contágio pelo novo coronavírus e reduzir possíveis impactos em seus sistemas de saúde pública e privada. Só que a redução no ritmo de contaminação gerou um efeito cascata na atividade econômica como um todo, com a redução no consumo de produtos e serviços, na retração da economia e, por fim, na queda brusca da arrecadação pública. Prova disso são os boletins informativos governamentais. Estados como Paraná e Mato Grosso verificaram quedas de mais de 30% na arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, principal fonte de recursos estaduais. E aqui em nosso quintal não foi diferente. O governo de Mato Grosso do Sul projeta uma perda de arrecadação de mais de R$1 bilhão para 2020. E na mesma proporção, a Prefeitura de Campo Grande calcula uma redução mensal de R$18 bilhões nos cofres da capital. Pelo interior do estado, o abismo é ainda mais profundo. A Associação de Municípios, a Somasul, já sente os efeitos da redução de 40% das receitas das cidades para este ano. Com o socorro, estados e municípios Brasil afora aguardam um pacote de ajuda de R$125 bilhões do Programa Federal de Enfrentamento ao Coronavírus. O projeto, aprovado pelo Congresso Nacional, aguarda a sanção do presidente da República desde o dia 9 de maio. Do total de verbas federais, cerca de 702 milhões devem ser destinados a Mato Grosso do Sul, com 80 milhões exclusivos para a pasta da saúde e o restante para outras áreas. Para as prefeituras, a expectativa é de que a ajuda federal seja de R$461 milhões a serem distribuídos para os 79 municípios, sendo 40 milhões somente para a saúde. Nesse momento de incerteza econômica, quais os caminhos para que as contas públicas não acabem na UTI? Para prestar socorro aos estados e municípios, o governo federal sancionou auxílio de R$60 bilhões. Mato Grosso do Sul foi contemplado com cerca de R$1 bilhão. E eu vou ficando por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima.